Ele diz assim, ó. Ele diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras não ama ou não é do mundo. Na verdade, a moral do texto, o que é que Jesus está querendo nos passar? Ele quer nos passar que precisamos ser distintos. Quem é filho ouve o quê? As palavras de Deus. Quem é do mundo não as ouve, porque a tendência de quem é filho ouvindo, o filho irá praticar. Amém, irmãos? Olha, ó, João 8,47, vamos lá. Não disse que estava em João? Isso que é bom ter professor no nosso meio, me ajudou, rapaz. João 8,47. Quem é de Deus escuta o quê? Pronto, só aqui. Aí eu pergunto: e quem não escuta, irmão, isso aqui é óbvio. Gente, por favor, olhe para cá. E quem não escuta as palavras de Deus, é de quem? Pertence a quem? Alguns vão dizer: o mundo, pertence ao mundo, outros pertence ao diabo. Irmão, Jesus está sendo muito pesado aqui. Jesus está sendo muito pesado, ele está sendo assim, terrível para os ouvintes. Ele está massacrando aqui, irmãos. Aí as pessoas pensam que Jesus, ele não agia dessa forma que eu estou aplicando como ele agia. Jesus era muito severo, principalmente quanto às suas verdades. Ele está dizendo: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, se você é filho, não terá dificuldades você em ouvir o quê? As palavras de Deus. Se não for, aí eu não posso fazer nada. Então, o primeiro passo é aceitar as palavras de Deus. Aqueles que se tornam rebeldes à voz de Deus e desprezam sua palavra são tolos e pavimentam seu caminho rumo ao desastre. Eu já citei aqui, eu vou citar de novo. As igrejas, eu estou falando as igrejas, não é só aqui, irmãos. As igrejas, de um modo geral, elas estão cheias de espectadores que aplaudem os profetas, mas não adoram a Deus. Na igreja está cheia de espectadores que elogiam o departamento de louvor, amam o que está ouvindo, o louvor que está sendo tocado, os instrumentos que está sendo tocado, a música que está sendo entoada, mas são pessoas que não passam de bons ouvintes. São apenas bons ouvintes. São pessoas que sabem apreciar bem a palavra, gostam de ouvir a palavra. São pessoas que amam ouvir pregadores, amam ouvir cantores, amam ver os instrumentos sendo tocados, mas são pessoas que não ouvem as palavras de Deus. Então são ouvintes regular ou bons ouvintes. São ouvintes que apenas estão apreciando o que está acontecendo e rolando no meio do ambiente, mas são pessoas que não se decidem em ouvir e colocar a palavra de Deus em prática. E tudo indica que essas pessoas, elas correm um risco terrível de se tornarem rebeldes à voz de Deus, e quanto a isso, pavimentar, se tornar tolos, uma tola, ter atitudes indecisas, estúpidas, pavimentando o seu caminho, que é ruim, e está sendo conduzido aos seus desastres morais, físicos e espirituais. Mas Deus está dizendo: filho meu, ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. E o mais interessante é saber que há pessoas que tomam essa atitude de desprezar as Escrituras Sagradas, a palavra
do nosso Deus. Não se torne uma pessoa rebelde à voz de Deus. Adão e Eva se rebelaram, afligiram a lei. O que digo de tantos outros homens como Davi, Sansão, como também pessoas no passado, hoje e amanhã, irá se rebelar, desprezar a voz de Deus e se frustrarão, viu? Se frustrarão. O desastre será notável, presenciado e vivido por aqueles que se tornaram rebeldes à voz de Deus. Irmãos, prestem bem atenção. Anote isso aí. Não há segurança e nem bem-aventurança quem está na prática da rebeldia. Anote isso aí. Por exemplo, a questão dos filhos, como eu já disse aqui. Quem não obedece pai e mãe, os dias o quê? Os dias o quê? Se prolongarão? Não. Filhos que desobedecem pai e mãe entram aqui. Por quê? Porque não haverá segurança e nem bem-aventurança ou muita felicidade quem está na prática da rebeldia. Não. Pode tirar o cavalo da chuva, você não encontrará felicidade, nem segurança, nem alegria, se você viver uma vida na prática da rebeldia. Não. Amém, irmãos? Amém? Você não vai conseguir. Não há segurança, nem bem-aventurança nessa roda de rebeldia. Não vai ter. A desobediência é mãe da infelicidade. Anote, a desobediência é mãe da infelicidade. É igual a questão da gratidão, né? A gratidão é filha da lembrança. Por onde você for, se você for um crente grato, um ser humano grato, você vai se lembrar de tudo aquilo que alguém fez por você. Você pode estar lá do outro lado do continente. Você vai se lembrar de alguém e vai mandar uma mensagem: muito obrigado porque naquele dia tu me livrou da bala. Aquele dia que eu estava pronto para levar uma chibatada de 10, tu chegou: rapaz, não faça isso não. Aí tiveram misericórdia, você se levantou correndo e foi para casa. Aí lá do outro lado você vai se lembrar, porque a gratidão é filha da lembrança. Contrário à desobediência, quem é desobediente, a desobediência é mãe da infelicidade. Você será infeliz. Imagine a expressão infeliz, que Jesus a usa de forma literal. Sabe o que é? Você ouvir malditos, em outras traduções, infeliz será. Não há bem-aventurança em você, não há segurança em você. Aí alguém pergunta por quê? Porque não há obediência em você, você não ouve as palavras, as minhas palavras. Não há segurança da bem-aventurança dessa roda de rebeldia. A desobediência é mãe da infelicidade. Queridos, quem deseja alcançar a alegria, felicidade, segurança, bem-aventurança, tem que ouvir as palavras e obedecê-las. E Deus está nos chamando como seus filhos para esta prática, e seremos bem-sucedidos para a sua glória. Pronto, a primeira condição qual é? Se aceitarem as minhas. Segunda, esconderes contigo os meus. Irmãos, os mandamentos de Deus, principalmente os mandamentos do Decálogo, né, que são 10. Escuta, por favor, escuta, não durma. Os mandamentos estão divididos em 3 partes: mandamentos de ordem espiritual, mandamentos de ordem moral e mandamentos de ordem social. Vamos lá. Mandamentos de ordem espiritual: não terás outros deuses
diante de mim ou além de mim. Quem está ligado aí, irmãos? Não terás outros deuses. Isto é um mandamento de ordem espiritual. Deus não divide a sua glória e nem a dá para ninguém. Eu falei aqui que Deus nos ensina por meio de uma expressão que Ele direciona a Moisés, pedindo para Moisés chamar a congregação dos filhos de Israel. Moisés chama, se eu não me engano é Êxodo 6 e 5 ou é Deuteronômio 6 e 5, está por ali. Aí Deus chama Moisés, Moisés é convocado a chamar a congregação, os filhos de Israel, para ouvir um mandamento, e o mandamento foi este: ó Moisés, diz para os filhos de Israel que eu sou o único Deus. Aí quando ele vai falar dos 10 mandamentos para Moisés, e Moisés levar os 10 mandamentos para a congregação, a primeira ordem moral de um mandamento moral, aliás, um mandamento de ordem espiritual, e a primeira ordem espiritual qual foi? Não terás. Olha aqui, irmão, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único. Eu sou o único. O mandamento de ordem moral é quando ele diz assim, ó, não adulterar, não deseja a mulher do teu. Ele já entra na ética moral, que vai falar do comportamento, essa ética que molda o comportamento do ser humano, trazendo para a família de Deus, e ele na família de Deus, ela na família de Deus, seja casados ou não, jovens e etc. Mudarão a sua postura, sua conduta. Por quê? Porque dentro do mandamento de ordem moral, Deus está dizendo: não adulterarás e nem cobiçarás a mulher do teu. Aí quando ele vai falar do mandamento de ordem social, não furtarás, porque quem furta leva o que é do próximo. Amém? Não roubarás, nem furtarás. Irmãos, nós estamos ferrados, e coisa boa está ferrado em Deus. Porque não tem essa escapatória. É como se você estivesse dentro de um quarto sem ter acesso à chave e você entrou lá dentro. Você brigando para sair, para encontrar uma liberdade no pecado, e Deus te prende dentro desse quarto, segura a chave, olha para você e diz: é eu e você aqui. Você vai se esmurrar, mas você vai conseguir, porque está eu e você dentro desse quarto. Quem tem a chave sou eu. Você vai sair só quando você estiver pronto. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Porque se eu abrir essa jaula, o leão vai sair e vai fazer estrago. Como eu não quero que você faça estrago, fica aí, leãozinho, bem mansinho, eu vou domesticar você, viu? É por isso que guardar os mandamentos de Deus é entender que, como filho que eu sou, estarei entendendo que eu preciso guardar comigo os mandamentos, seja eles de ordem espiritual, moral e social. É uma forma de nos proteger, guardando em nossos corações seus mandamentos como palavra viva. E eu já disse aqui, olha para cá, eu já disse aqui, Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Preste atenção, a palavra de Deus é o quê? Viva, ela não é morta. Então a palavra de Deus é a voz de Deus no nosso coração. Você vai correr para abraçar o pecado, a palavra de Deus, como é viva, ela fala no teu coração e te alerta: não vá, não faça, volte, fique aqui, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a segunda condição, irmãos, a segunda condição para adquirirmos o temor e o conhecimento de Deus é guardar o quê? Seus mandamentos. Irmãos, olhe para cá, por favor. Anote isso aí, viu? Existem pessoas
que aceitam as verdades, mas não as praticam. Acorda, viu? Que você não acorda, viu? Acorda. Existem pessoas que apreciam as verdades, amam ouvir verdades, elas até concordam com suas verdades, mas na hora de executá-las, elas não exercitam essa verdade. Gente, tenha cuidado. Concordar com a verdade e não praticá-la é viver de forma vã. Não, eu sei que o Senhor está falando verdades para mim, pastor. Eu agradeço. E a esperança do líder é quando alguém ouvir essas verdades, venha colocar em práticas. Para quê? Para ter sucesso, para ser feliz, para ser alegre, para ter segurança. Amém, jovens? Aqui, irmãos, preste atenção, estou dando doutrina. Preste atenção. Jovens, aqui, ó. Então a segunda condição para adquirirmos o temor e o conhecimento de Deus é o quê? Guardar seus mandamentos. Há pessoas que aceitam a verdade, mas não as praticam. E tem mais, eu vou muito mais além. Subscrevem a verdade intelectualmente, mas não põem em prática. Irmãos, o que é subscrever de forma intelectual, mas não colocar em prática? Meu irmão, olha para cá. Eu estou falando para mim, eu estou falando para você, estou falando para a igreja de um modo geral. Escute isso aqui, por favor. Não adianta ter uma biblioteca de livros na mente, falar de forma intelectual, se pronunciar de forma linda, com uma oratória até convincente, para causar impacto. Pessoas que de forma intelectual escreveram e subscreveram livros por cima de livros, só que elas não têm capacidade nem sequer de viver o que estão estudando. Elas se expressam bem, falam bem de forma intelectual, subscrevem, é algo assim que nos surpreende, causa admiração, mas na hora de praticá-las, são pessoas que falham de forma absurda e promovem o seu próprio desastre. Irmãos, eu conheço pessoas, eu já disse aqui, que de forma vergonhosa, até vou dizer de novo, gente, eu lamento, são pessoas que eu já disse que na frente delas, eu, pastor Henrique, não sei fazer nenhum nó. É no hebraico, é no aramaico, é no grego, é no latim. Pessoas que já escreveram apostilas, pessoas que já comentaram alguns textos para alguns livros, eu conheço. Mas lamentavelmente são pessoas que já estão no terceiro, no quarto relacionamento, outros já se separaram, estão à procura de outras mulheres, pessoas que postam seus vídeos com bibliotecas enormes atrás, fazendo suas lives, convidando pessoas para estudar com eles, mas de forma moral, espiritual e até social, são pessoas que estão sendo condenadas pela própria palavra que eles estão pregando. Então não adianta subscrever intelectualmente verdades intelectuais e não colocar em prática. Você vai viver uma fé vã. Eu acredito que eu esteja ensinando aqui para quem é filho de Deus. Cadê os filhos de Deus? Levante a mão. Eu creio que eu estou ensinando para quem é filho. Ainda que você tenha dificuldade, eu creio que você é filho, está ouvindo essa palavra e você vai perceber que é necessário ouvir as verdades e colocar elas em prática. Irmãos, Hernando Dias Lopes chama essas pessoas, sabe de quê? Ateus teóricos. Olha aqui, ó. Hernando Dias Lopes olha para essas pessoas que subscrevem verdades intelectuais, escrevem livros, pregam, ensinam, são médicos, mas moralmente não vivem bem, espiritualmente nem se fala, socialmente também é prejudicial ao ambiente, essas pessoas. Hernando Dias Lopes olha para ele e diz: sabe o quê? Vocês não passam de ateus teóricos. Falam bem, pregam bem, ensinam bem, mas não vivem nada. Irmãos, eu quero profetizar nesta noite que os filhos de Deus vão sair daqui ouvindo essas palavras, vai guardar esses mandamentos e vai colocar em prática. Viveremos espiritualmente bem, moralmente bem, socialmente bem. Esse é o desejo do avivamento bíblico que a palavra de Deus quer gerar nessa igreja.
Diga para alguém que está ao seu lado: não aceite. Não diga aí, amigo, vai. Não aceite as verdades. Pratique as verdades. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: não seja um ateu teórico, que saiba demais e não vive nada. Irmãos, só para ter ideia, existem pessoas que são ortodoxos na cabeça. O que é isso? Conhece toda a grade teológica que você possa imaginar. Quando eu digo assim, essas pessoas são ortodoxas na cabeça, eu estou querendo dizer que essas pessoas, seja homem ou mulher, conhecem tudo sobre Bíblia, sobre livros, sobre conhecimento e sobre sabedoria. Mas diz aí que eles são hereges na prática, na conduta. A gente pensa que heresia é só ensinar errado. É não, irmão. O camarada, intelectualmente falando, ele ensina bem, prega bem, convence bem, tem uma oratória bonita, conhecimento avançado, mas na conduta eles não passam de hereges. Aí bebe escondido, fuma escondido, se prostitui escondido, não ama a mulher, escuta músicas mundanas, cheira pó, maconha, bebe conhaque, uísque, um bicho do cão, do capeta. E surgiu aí uma teologia liberal de costume, que isso aqui é muito perigoso, viu, irmão? E aqui na igreja eu não quero. Até que tentaram, mas não deu certo. Beber socialmente, olha. Irmãos, no dia que eu liberar aqui para crente beber socialmente, aí o ex-viciado vai dizer assim: pastor, eu posso cheirar um pozinho socialmente? Posso fumar cigarrinho socialmente? Pastor, eu posso trair a minha esposa socialmente? Fazer sexo socialmente? Eu posso dançar socialmente? Aqui o diabo come é tampado. Nem cheirar pó socialmente, nem fumar maconha, nem fazer os do crack, nem beber cunhaque, vinho, treia, nem cachaça, nem vinho, nem uísque. Nada aqui socialmente, tudo aqui é santidade. Por quê? Porque esses fundamentos de beber socialmente e para shows seculares de forma social não veio mais e nem menos, sabe de quem? Eu vou dizer: Augusto Nicodemos, Caio Fábio e outros. E eu vou denunciar, vou. Por quê? Porque às vezes as pessoas escutam essas pessoas só porque elas são gabaritadas. O que elas diz na mentalidade dessas pessoas que assistem o Caio Fábio, Augusto Nicodemos, eu não estou falando do conteúdo doutrinário, é quando ele vai entrar na doutrina desses hábitos pequenininhos que aparentemente não tem necessidade de ser vistos. E a gente tem que ter cuidado que às vezes essas pessoas têm um lado escuro, irmão. Olha para cá. Vamos ter cuidado que a maioria dos casos, essas pessoas que estudam a teologia liberal, tanto no conceito de entender Deus de uma forma, Jesus de outra forma, o Espírito Santo de outra forma, entender o costume e aplicar sobre a vida, essas pessoas têm um lado escuro e quer trazer esse lado escuro como forma de doutrina e aplicar sobre as pessoas. Aí daqui a pouco tem muito crente bebendo vinho socialmente. Eu já até disse aqui que a gente vai colocar até um teste de bafômetro ali, qualquer dia, para ver se a gente não... Fazer o teste do bafômetro. Não, pastor, eu estou aqui muito doido. Por quê? O Caio Fábio disse que não é pecado beber vinhozinho gelado. Aí chega um camarada aqui, Jorge, com os olhos pegando fogo. Não, eu ouvi o Augusto Nicodemos fumando charuto, eu vejo que problema nenhum fumar maconha. Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas você não tem noção do que pode acontecer. Eu já disse que Martinho Lutero chegou a dizer da seguinte forma: tudo começa com pouco. Um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cigarro, um pouquinho de escuta, um pouquinho de musiquinha do mundo. Aí daqui a pouco, no lugar do que ele está dançando mistério, ele está sem o pezinho. A gente tem que evitar esse pouco. E Paulo vai dizer, sabe o quê? Um pouco de fermento leveda toda. Paulo está dizendo: evite esse fermento, ainda que seja pouco. Nós não queremos
fazer que nós não queremos fazer com que essa igreja cresça intelectualmente em sabedoria, conhecimento e tal, para viver da conduta de forma herege. Por quê? Porque esses hereges de conduta, embora sendo ortodoxos, conhecendo tudo sobre Deus, conhecendo a teologia de forma intelectual, precisamos entender que além deles serem ateus teóricos, eles têm o costume de falar uma coisa e fazer outra. Professam crer na verdade, mas vivem ao arrepio da verdade. Há um abismo entre o que falam e o que fazem. Há um conflito irreconciliável entre o seu credo, que eles creem, pois na conduta que eles estão vivendo como hereges, não comprova aquilo que eles dizem que creem. Quem vive mergulhado nessa contradição, prova que não conhece a Deus, nem teme o seu nome. Versículo 1, primeiro ponto da doutrina: filho meu, obedece e pratica. Inclina o teu coração em ouvir as palavras de Deus. Irmãos, sabe o que é que eu tenho? Sabe o que é que eu tenho? Embora essas pessoas não fazendo parte aqui da congregação, a gente não, eu já disse aqui, olha para cá, eu não preciso apenas me preocupar só com vocês. Irmãos, eu me preocupo demais com esses cristãos que vai à procura de igreja só por conta de revelação, irmão. Eu me preocupo demais. Eu já disse aqui, Deus passou 400 anos sem falar. Os profetas de hoje, nas suas reuniões de 4 em 4 minutos, ficam dizendo que Deus está revelando e falando alguma coisa. Irmãos, 400 anos sem Deus se revelar, manifestar os seus oráculos, seus profetas para falar ao povo, ensinar o povo. Aí hoje essas pessoas lotam essas igrejas desses falsos apóstolos. Tem os verdadeiros, mas tem os falsos pastores, falsos líderes. Rapaz, eu vi agora recentemente o cara não prega, gente. A igreja do cara é lotada. O cara não faz a exposição da Bíblia em nenhum momento. Ele só faz ler. E como ele não tem nada para passar, o que ele vai passar? Invenções, aberrações, revelações criadas, profecias criadas e manipuladoras. Eu me preocupo com essas igrejas, porque as pessoas elas querem isso, amam isso, têm prazer de procurar esses líderes só por conta disso. O missionário Robson trouxe um amigo aqui, tu vai se lembrar do missionário Robson. O missionário Robson trouxe um amigo aqui para ouvir a doutrina, ele veio faz tempo. Foi antes ou foi depois da pandemia? Ele gostou da doutrina, gostou da igreja. Aí no final o missionário Robson estava do meu lado. Ele olhou para mim e disse assim: Pastor Henrique, você pode fazer uma oração por mim? Eu não sei, porque eu não vou julgar. Não sei se ele estava esperando Deus me usar em profecia, ou contar uma visão, uma revelação. Não sei. Mas ele me pediu com tanto desejo a oração, que antes de orar eu olhei para ele e fiz uma pergunta. Não sei se o Robson se lembra. Meu querido, o que você está passando? Não, a minha esposa foi embora de casa, não me quer mais. Mora em Robson. Foi bem ali, perto do Fernandinho ali, onde está o Jorge ali. Não, minha esposa foi embora, não me quer mais. Não sei o que foi que aconteceu, o diabo trabalhou. Rapaz, vou dizer uma coisa, esse diabo não tem o que fazer mesmo não. O bicho para trabalhar, viu? O diabo trabalhou e tal. Aí, você quer oração? Não quero. Aí eu botei a mão no coração dele: Senhor, meu Deus, meu Pai, muda a vida dele. Transforma ele. Tu está interessado em mudar primeiro ele, e não as circunstâncias dele. Porque não adianta o Senhor mudar as circunstâncias dele, ele permaneceu mesmo. Olha, o profeta mentiroso, né? Uma jovem aqui da igreja me compartilhou comigo 2 vídeos de um casal de homossexual. Uma jovem aqui da igreja perguntou: Pastor, isso aqui é certo? Como é que pode? As profetas foram lá na casa desse casal de homossexual. A profeta foi lá dizer pro cara que Deus estava com ele. E que quando ele entrava
palavra, a sua verdade? Como é que Deus vai entrar com um homossexual dentro do avião para ele pecar com outro homem, chamar a atenção de outras pessoas para apoiar o seu pecado? Leia Abacuque 1:13 para tu ver o que é que tu vai ver lá. É só ler que Deus olha assim: eu tenho nojo disso. E como é que tu quer, minha serva, convencer esses homossexuais dizendo que eu vou entrar no avião? É mais fácil derrubar, rapaz. Tem gente, irmão, que está profetizando para agradar homossexual só porque tem dinheiro. A mulher profetizando, dizendo que Deus estava com eles. Imagina, meu irmão, uma profeta chegar e dizer que Deus estava com eles, e na hora que eles foram dormir, na hora da relação sexual, como é que Deus não fica? Vamos ser sinceros, irmão? Uma profeta dessa aí tinha que levar as mãozadas no pé do vidro, ou dela no canto dela, minha irmã, vá para a doutrina, sua infeliz. Como é que você profetiza uma aberração dessa, rapaz? Da onde que Deus está no meio de viadagem? Me preocupo em falar a verdade para você, pregar a verdade para você, sabe por quê? Porque eu não estou preparando o povo para mim, eu estou preparando o povo para ouvir a palavra, obedecer a palavra, ouvir o toque da trombeta e para a glória. Deus nunca vai dizer assim para quem está em treva: eu vejo uma luz. Não, Deus quando chega, Ele vai dizer para quem está em treva, Ele vai dizer: sabe o quê? Vocês estão em trevas. Luz é luz, trevas é trevas. Vamos viver uma vida que coincide com a palavra. Não andaremos em contradição. Ouviremos a verdade, praticaremos, guardaremos, porque daqui a pouco nós deixaremos essa terra e voltaremos para o nosso lugar de origem, que é a eternidade com Deus. Versículo 2. Vamos lá, versículo 2. Para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Segundo, alcançando sabedoria e entendimento. Amém? Vamos lá. Aceitar a palavra de Deus é guardá-la. É a forma mais segura de obter sabedoria e entendimento. O que é sabedoria? Vamos lá. O que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Você nunca terá a visão correta das coisas se não estiver enxergando com os olhos de Deus. Vamos lá, por que no nosso meio as críticas são constantes? Os questionamentos, os apontamentos? Por que às vezes a gente não consegue se dar bem? Porque nós não conseguimos olhar para ninguém ou para alguém como Deus vê as pessoas. É aquela coisa, né? Aquela coisa. É fazer uma oração chamando a atenção de Deus e Deus olhando para mim e dizendo: você nunca deu atenção a ninguém? Está vendo como às vezes nós entramos em contradição? Oramos tanto para chamar a atenção de Deus e Deus olha para mim: você nunca chamou a atenção de ninguém. E nem tampouco, aliás, você nunca deu atenção a ninguém, e você quer que eu lhe dê atenção só porque você está orando? Então, a sabedoria é olhar a vida com o olhar de Deus, é ver como Deus vê as coisas. É por isso que às vezes no nosso meio, quando nós não agimos com sabedoria, nós ficamos nos gladiando, irmãos. Sim ou não, Fernandinho? Ficamos nos gladiando porque nós temos o costume de olhar para as pessoas com o nosso olhar, e principalmente, meu irmão, o nosso olhar é um olhar crítico, ó, gente. Um jovem aqui da igreja, escute, um jovem aqui da igreja: pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu posso contar domingo? Não, depois do culto. Deixa para segunda.
Aí ontem ele veio para a oração, pastor, pode ser agora? E enquanto eu estava ajeitando a mesa de som, escutem, a mesa de som, esse jovem ficava entrando e saindo dentro da igreja. Doido para me contar o som. Ele, pastor, posso contar agora? Pode, meu filho. Pastor, é o seguinte, eu vou resumir, eu sonhei com o senhor. O senhor estava dentro da sua casa muito suado. Era como se o senhor estivesse muito estressado. E quando eu chamava o senhor abria aquela porta de uma vez, sabe? E pegava a bicicleta e queria sair. E o senhor falava alguma coisa na minha direção, só que eu não entendia. Porque eu vi o senhor assim, um semblante e tal. Não estava endemoniado não, viu, irmão? Um semblante assim e tal. Aí eu olhei para ele. Ele está aqui, ele sabe que eu disse isso. Eu olhei para ele, sabe o que eu disse? Deus vai mudar a minha vida. Deus está mandando dizer que eu tenho que lhe tratar melhor, porque às vezes eu não lhe trato bem. Ele está aqui, ele sabe que eu disse isso. Eu não lhe trato bem, eu tenho que lhe tratar melhor. Às vezes eu pego muito pesado com você e eu vejo que eu estou errado. E Deus está me revelando. Deus lhe revelou, me mostrou que o meu temperamento tem que ser mudado, tem que ser transformado. E eu mudando para você, me tratando bem, para lhe conquistar, vou tratar bem todos os que estão ali naquela igreja. Eu aceito a repressão, eu vou fazer de tudo para mudar. Eu preciso me tratar melhor. Nem deixei de ser pastor, nem deixei de orar. Agora tem gente que tem dificuldade de reconhecer. Eu reconheci porque eu vi que realmente eu estava descumprindo aquilo que a Bíblia manda eu cumprir, irmãos. Isso está no meio da senhora aí, no meio dos jovens.